Eu quero fazer aqui um registro do laudo da junta pericial que foi divulgado nesta segunda-feira. Lembrar aqui que essa junta pericial ela é formada por técnicos aqui do nosso Senado. Perícia essa que, mais uma vez, né, se soma à defesa que tem sido feita da presidenta Dilma pelo competente advogado José Eduardo Cardoso, mostrando claramente que a presidenta não cometeu nenhum ato comissivo nas chamadas pedaladas fiscais. E quero aqui lembrar, senador Jorge Viana, que quando nós solicitamos a perícia na comissão especial do impeachment, a bancada do governo provisório biônico nos derrotou. Ou seja, a bancada aliada do governo provisório biônico não concordou de maneira nenhuma com a proposta da defesa de pedido exatamente da instalação dessa perícia, e nós fomos derrotados no âmbito da comissão. Tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que felizmente acatou o nosso pedido e, portanto, determinou que fosse feita uma perícia dos atos que embasam o processo de impeachment, ou seja, dos crimes que estão sendo imputados à presidenta Dilma, que são as pedaladas fiscais e a edição de decretos de suplementação orçamentária. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que certamente os senadores aliados do governo biônico não desejavam a perícia, pois já desconfiavam dos resultados. Ou seja, eles não queriam a perícia porque sabiam que o resultado não seria bom, né, para a acusação. E por uma razão muito simples, porque esse pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não se sustenta do ponto de vista jurídico, não tem solidez jurídica. Eu tenho ressaltado que nós estamos agora, inclusive, concluindo a fase das oitivas, e as testemunhas que lá têm comparecido, inclusive até testemunhas convidadas pela acusação, essas testemunhas, né, têm sido muito categóricas no sentido de corroborarem, de afirmarem que não houve nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela presidenta Dilma. E, repito, e a perícia agora feita, né, por técnicos do Senado Federal comprovam exatamente isso, que não houve ato, né, repito, por parte da presidenta Dilma. Daí porque, senhor presidente, a cada dia que passa, essa farsa política, que é esse pedido de impeachment, vem sendo desmontada. São opiniões das mais variadas, inclusive de juristas respeitados, tanto no plano nacional como no plano internacional, que colocam, né, claramente que essa é uma das maiores anormalidades constitucionais vividas na história do nosso país. O advogado da presidenta Dilma, repito, José Eduardo Cardoso, ontem, inclusive, fez uma brilhante explicação sobre o laudo da perícia. José Eduardo Cardoso dizia ontem que a perícia mostrou que a presidenta não cometeu nenhum ato comissivo. Ele foi mais adiante, quando afirmou ainda que a perícia mostrou que não houve dolo da presidenta Dilma e nem delegação ou atribuição dela. José Eduardo Cardoso também declarou que os 3 decretos não ensejaram gastos e, mesmo que gasto tivesse ensejado, não traria o menor impacto no atingimento das metas. Portanto,
Segundo José Eduardo Cardoso, a perícia aniquilou a acusação. Por isso, senhor presidente, que nós queremos aqui, mais uma vez, afirmar que nós vamos continuar empenhados em defender a presidenta Dilma, seja na comissão do impeachment, seja no plenário desta Casa e nas ruas deste país. Esse laudo da perícia, divulgado nesta segunda-feira, com o resultado, inclusive, somado com o resultado da pesquisa Ipsos, também divulgada nesta segunda-feira, que mostrou que a desaprovação do presidente biônico interino cresceu de 61% para 70%, deve estar deixando o Planalto e os articuladores do golpe com os nervos à flor da pele. Isso deve explicar, senador Jorge Viana, o que a mídia tem noticiado nos últimos dias, o balcão de negócio do governo biônico e a pressa em aprovar o impeachment da presidenta Dilma. Por isso, senador Jorge Viana, que nós queremos aqui, nesse momento, reafirmar a nossa obrigação, né? Obrigação de continuar aqui lutando na Comissão Especial de Investigação, no plenário e nas ruas, para que a inocência da presidenta Dilma fique definitivamente comprovada. E, nesse sentido, quero convidar a todos e todas a participarem amanhã, nesta quarta-feira, às 9 horas, lá no Ministério da Educação, do ato em defesa da democracia, da educação pública e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Esta é mais uma iniciativa das entidades da área da educação contra esse governo provisório e biônico que tem feito um verdadeiro desmonte na educação brasileira. Hoje, inclusive, o governo anuncia mais uma ação contra os interesses da educação brasileira. Me refiro ao fato do presidente em exercício, interino, biônico, Michel Temer, ter revogado, nesta terça-feira, a nomeação e recondução dos membros do Conselho Nacional da Educação. Olha só, senador Jorge Viana, nem o Conselho Nacional da Educação escapou da sanha golpista em curso. Repito, em ato publicado hoje no Diário Oficial da União, o presidente biônico Michel Temer revogou a nomeação e recondução dos membros do Conselho Nacional da Educação. E o Conselho Nacional da Educação não é um órgão qualquer, é um importante colegiado que desempenha, por força da lei, um papel importantíssimo na construção, na avaliação e no acompanhamento das políticas educacionais brasileiras. Aliás, esse ato infeliz do presidente biônico, né? Esse ato autoritário, esse ato, repito, que atenta contra os interesses da educação brasileira, se soma a outros atos já em curso, como, por exemplo, o desmonte do Fórum Nacional da Educação, que é outro importante colegiado, fruto da Lei 13.005, que instituiu o novo Plano Nacional da Educação. Eu faço parte, inclusive, do Fórum Nacional da Educação, representando a Comissão de Educação do Senado Federal. O fórum que é composto por várias entidades que têm um papel fundamental de acompanhar, de monitorar, por exemplo, as metas do novo Plano Nacional da Educação. Mas não é só isso. O desmonte da educação por parte do governo biônico, senhor presidente, quando também ele já esvaziou o papel da SECADI. O que vem a ser a SECADI? A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.
E como se não bastasse tudo isso, a famigerada PEC 241/2016, a chamada regra Temer-Meirelles, que tem como objetivo conter os gastos sociais, condicionando esses gastos ao patamar da inflação do ano anterior. Essa PEC é uma verdadeira bomba atômica, pelo quanto de devastador essa PEC terá no que diz respeito ao direito à educação do povo brasileiro. Essa PEC 241, ela fere mortalmente a agenda mais importante do país, que é a agenda do novo Plano Nacional de Educação. Ela fere porque como compatibilizar as metas do novo Plano Nacional no que diz respeito a levar mais creches para as crianças de 0 a 3 por esse país afora, como, por exemplo, levar mais escolas técnicas para a nossa juventude, mais ensino superior, como, por exemplo, realizar a meta 17 e 18 do novo Plano Nacional de Educação, que é uma meta fundamental, diz respeito a gente avançar rumo a uma política pública de valorização salarial e profissional do magistério brasileiro, dos profissionais da educação. É impossível realizar essas metas do novo Plano Nacional de Educação acerca de um ajuste fiscal repito, que quer, no prazo de 20 anos, limitar os gastos nas áreas sociais. O que é que isso significa, em outras palavras? Significa congelar. Professor João Sixu, professor universitário, ex-diretor do IPEA, fez um estudo muito consistente e revelou que se essa regra Temer-Meirelles de conter os gastos nas áreas sociais tivesse sido aplicada de 2004 até 2015 nos governos Lula e Dilma, teriam sido subtraídos da educação das crianças, dos jovens e do povo brasileiro nada mais, nada menos do que 321 bilhões de reais. Nós temos que lutar contra isso, senhor presidente. Por isso que quero dizer que, diante desses ataques violentos promovidos pelo governo Bill, esta é lutar incansavelmente em defesa da democracia e em defesa dos direitos sociais. Por isso, senador Georgiana, quero aqui concluir, mais uma vez, conclamando, aqui a todos e todas a participarem do ato em defesa da educação, que será promovido nesta quarta-feira. Repito, é um ato de iniciativa das entidades ligadas à área da educação e que realizam mais esse movimento em defesa da democracia, em defesa da educação e em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Por isso que quero saudar a iniciativa das entidades e, mais uma vez aqui, afirmar que, mais do que nunca, diante desse momento dramático pelo qual o país passa, lutar não é mais só uma opção, passa a ser uma obrigação. Obrigada, senador Georgiana.